Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2018, 17 horas e 50 minutos, uma sexta-feira, uma semana curta com somente 3 pregões, mas bastante movimentação. Eu sou Wagner Caetano, como dito no início desta gravação, e dirijo a Top Traders. Tenho uma equipe que, juntamente comigo, sempre oferece iniciativas educacionais gratuitas, além dos treinamentos também que fazemos algumas vezes no ano para quem quer se aprofundar um pouco mais, ir ao próximo nível. E por tempo limitado teremos aqui a aula online gratuita como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Ficará mais alguns dias aí. A gente tem um próximo lançamento que vocês saberão em breve, assim como eu também vou coletar a pré-lista de interessados para a imersão de março. Vai ser no final de março, minha equipe já confirmou aí para mim, será nos dias 27 e 28. Eu só estou com os últimos detalhes na página de divulgação para começar a fazer a captação dos interessados. E para quem tiver interesse no Informe Cenário, que é a mais uma iniciativa que nós temos desde 2014, que hoje, com os nossos parceiros que replicam, atinge quase 100 mil pessoas, só colocar o nome e e-mail aqui no nosso site e você receberá dentro de alguns dias. Pessoal, para quem frequenta o nosso canal no YouTube, se for possível, eu peço aí que deixe um like, compartilhe o vídeo com seus contatos, com pessoas que você sabe que investem no mercado ou estão estudando. Se puder se inscrever também eu agradeço. E caso você tenha alguma demanda por algum ativo que você quer que a gente estude por aqui, deixa aqui na área de comentários, que virou praticamente um fórum, que assim será feito. Ok, então eu vou começar aqui pelas criptomoedas, como é de costume. A gente gosta de usar o site aqui da CoinMarketCap. E vamos começar aqui pelo Bitcoin, que está na região de 10.030 dólares, né? Eu vou fazer os estudos aqui pelo TradingView. Colocar o Bitcoin na tela. Vamos lá, abrir gráfico. Enquanto isso, eu vou logar, melhor dizendo, aqui o meu High Broadcast, para que a gente possa ver as bolsas lá de fora posteriormente. Então, vamos começar aqui pelo Bitcoin, né? Bitcoin em dólares norte-americanos. Pessoal, o Bitcoin, ele... Deixa eu só tirar aqui, tá logando o broadcast, eu vou deixar ele aqui em stand-by por enquanto. Só para a gente recapitular aqui, o Bitcoin, ele está numa região de fundo anterior, né? Marcado exatamente aqui no dia 23/1. Eu até comentava ontem, não vai ser uma região que ele vai passar com facilidade, ok? Então, a gente percebe aí que existe aí uma leve baixa, né? Se for tomar como base o valor aqui da Coinbase, estaria praticamente de lado. Então, o Bitcoin fez um pivô de alta ao romper aqui a região de 9.100 dólares. E chegando no fundo anterior, é normal que ele sinta e que ele faça um movimento possivelmente de correção. Então é com essa expectativa que eu trabalho. Depois pode voltar até a subir. Então, para quem comprou perto dos 6 mil dólares, aquela minha velha máxima, né, pessoal? Você pega o mercado de baixa, você compra um repique, distanciou bem do repique, né? Tá dando uma ótima rentabilidade. Então vale a pena, na minha visão, realizar parte do lucro. Você fala, professor, mas eu tô com um preço médio de 12, 13 mil dólares, né? Para mim não vai adiantar muita coisa sair agora. Aí nesse caso acho que poderia manter, porque enquanto acima de 9.100 dólares aqui tem o pivô, e mesmo que exista uma correção, a tendência é que ele se mantenha fazendo topos e fundos ascendentes e tem uma valorização de médio prazo, digamos assim. Se é que dá para falar em médio prazo em criptomoedas, né? Ok?
Então, falando do Ethereum, também aqui Ethereum em dólares norte-americanos, né? Comparando aqui com cryptocurrency, 936 dólares, está 935 aqui certinho, subindo de leve. O que a gente vê aí na imagem, né? O Ethereum também numa região levemente acima de um fundo anterior. Acima de 900 dólares, 906 dólares, sendo mais específico, 910 dólares, nós temos um pivô de alta. Então é aquilo que eu disse ontem, eu manteria a minha posição enquanto acima de 900 dólares, porque é esse fundo que nós temos aqui marcado em janeiro, é a cabeça do pivô, né? Então, enquanto acima de 900 dólares eu manteria a compra, perdão, de 900 dólares, eu acho que ele acionaria um stop por perder esses pontos importantes que nós citamos anteriormente, sendo que o Ethereum ou Ether é uma das minhas criptomoedas prediletas, como eu disse a vocês na semana passada, ok? Muito bem, aí falaremos, deixa eu colocar aqui na tela falaremos também do Ripple, Bitcoin Cash. Hoje pediram para eu falar do Monero. Aí falaremos aqui do Monero. Então, falando do Ripple. Ripple aqui na tela. Só dar uma olhada aqui para o Ripple, ele colocar o Ripple em dólares, né? O Bitfinex é uma boa fonte aqui de informação. Então, o Ripple, região de 1,13, né? Tá 1,10 aqui, não tá muito diferente. O que a gente pode falar é que a figura, sendo ela simétrica, teoricamente existe mais espaço para subir, após ele atingir o objetivo aqui perto de 60 centavos de dólar, mas não vai ter vida fácil também. Então eu também acredito no movimento corretivo para depois tomar fôlego e voltar a subir. Essa correção pode vir aqui a até 90 centavos de dólar, por exemplo, ou mesmo $1, que seria um número psicológico, né? Para depois tomar fôlego e voltar a subir na minha visão. Mas acima desse fundo aqui da região de 1,10, ela mantém ainda um viés de alta, como eu comentei ontem. Então, eu acho que 1,10 aí é praticamente um divisor de águas para as criptos. O que eu acho, pessoal, sinceramente, sendo mais objetivo, eu acho que elas vão passar por uma correção na semana que vem e essa correção vai abrir oportunidade, ok? Uma correção moderada abrindo oportunidade. E aí, antes do Monero, o Bitcoin Cash, né? E eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, estudarem, colocar em dólares americanos aqui, estude os fundamentos de cada... Esse daqui é aquele gráfico que não é legal, que a gente procurar uma outra fonte de informações aqui. Vamos ver essa aqui. Essa daqui é a completa. Então estude os fundamentos da criptomoeda, assim como vocês fazem com ações. Você encontra conteúdos na internet pagos, gratuitos. Eu até penso em montar alguma coisa de prateleira, porque é interessante você saber aquilo que você está operando, para não ser algo meramente especulativo. Então o Bitcoin Cash está subindo 7,22, está subindo bem hoje. Ele está numa região de fundo anterior e é aquilo que eu comentei. Enquanto acima de 1.400 dólares, eu acho que é comprar abaixo. Aí, de repente, quem está comprado valeria a pena estopar, porque é tanto o fundo anterior como uma cabeça de pivô aqui que ele está rompendo hoje. Ok? Então isso aqui parece até um mastro bandeira aqui, ou pode ser considerado um pivô de alta também no Bitcoin Cash. E aí, falando do Monero, né, o Monero aqui em dólares também. Um aluno pediu para avaliar. O Monero chegou a bater aqui perto de 480 dólares. E recentemente, aqui no dia
2, né? No dia 6, ele foi na região aqui de 150 e tem um movimento de repique, é uma simetria que até sugere um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, então ele teria espaço até 340 dólares, é o que mostra o gráfico pra gente, e se ele passar por uma correção seria a oportunidade, sendo que o alvo aqui é 340 para alguns dias aí à frente. Certo? Então, criptomoedas estudadas. Vamos dar uma olhada agora como é que está o mercado lá fora, no exterior. Então, hoje foi um dia altista, né? Para as bolsas de fora, né? A gente vê aí as bolsas na Europa. Nos Estados Unidos elas estão em leve queda, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas na Europa foi um dia de alta, né? A gente vê aqui França, Alemanha, Inglaterra, as principais em alta. É um cenário que a gente já esperava, né, pessoal? Quem acompanha os meus estudos aqui no Na Mira do Trader, no Radar, sabe que eu entendo que existe um certo espaço ali para subir, porque está muito longe da média de 21 ainda, as bolsas na Europa. Lá, o pessoal fala em crash nos Estados Unidos, né? Na Europa foi um crash menos anunciado, mas muito mais intenso, né? Depois de um rompimento falso aqui, por exemplo, no índice DAX da Alemanha, e eu acho que o mercado vai se aproximar da média de 21 de alguma forma, seja através de um movimento de alta, um movimento lateral, uma aproximação no tempo ou no preço da média. Então, um movimento que, para mim, ele soa bastante natural. Então, acho que tem um pouco mais de espaço, ou o mercado fica de lado e a média se aproxima. Vendo o índice FTSE aqui da Inglaterra também, o índice FTSE tem alguma particularidade em razão do Brexit, né, que é algo específico da Bolsa de Londres, né, mas também atinge a Europa como um todo. Então eu vejo aqui um movimento normal também de repique, de aproximação da média, e essa região aqui de 7.300 pontos no índice FTSE, eu acho ela importante porque o mercado acima desse fundo aqui, ele vai tomar força e ele é uma referência também porque ele está sendo rompido, foi rompido hoje levemente em fechamento. Caso o índice FTSE venha abaixo desse patamar, seria um rompimento falso desse fundo como resistência, podendo trazer a venda de volta à cena. Ok, no caso do índice DAX, que a gente costuma estudar também, houve uma plena recuperação, né? A semana, desde esse martelo na sexta-feira, no dia 9, a compra é dominante. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu aqui de praticamente 6.600 pontos, fechou a 7.252, então a gente está falando de uma valorização muito forte, né? Num espaço de 6 dias. Agora veremos se isso daqui é somente um repique ou é uma inflexão para a retomada da alta. Essa sombra superior, ela sugere, principalmente se o mercado forçar um pouquinho mais para baixo no final, sugere um movimento de queda, pelo menos até a média, onde vai ter a decisão. Porque sombra superior depois de um movimento desse, significa entrada de força vendedora. Ok? Aí dá para a gente dar uma olhada aqui no como é que estão os futuros lá fora, por exemplo, o índice da Nasdaq, né? Que a gente vê aí na tela, ele está caindo de leve aqui, praticamente de lado, 7.254 pontos. Aqui tem um pequeno delay aqui no broadcast, 7.252, então essa sombra estaria se mantendo, assim, digamos, no desenho do índice Nasdaq. Ok? E aí, Dow Jones, a gente vê aqui em alta, né? S&P em alta também. Então, o petróleo também firme acima de 60 dólares, então tem alguma... O VIX está subindo 7,16. Teve uma corrida hoje para os bonds americanos, também para os títulos do Tesouro. Seria algum sinal de aversão ao risco, mas isso não se materializou nas bolsas, digamos assim. Ok? E aí, vamos para o mercado doméstico agora para a gente olhar os gráficos.
Pessoal, falando de Ibovespa, eu sempre gosto na sexta-feira de olhar o gráfico semanal. Uma semana curta, né, de 3 dias, mas que embutiu as negociações de segunda e terça, porque nós temos as ETFs negociadas no exterior, principalmente o EWZ, que é negociado em Nova York. Eu, durante muitos anos, operei o EWZ lá fora, já operei no exterior há algum tempo. O EWZ era um ativo que era comum eu operar. Eu operei na Souza Barros Securities no primeiro momento, operei no Ed Bank também, na Ameritrade, em várias corretoras lá fora. E eu já operei muito como Authorized Trader. Então você tem um grupo, você é o trader autorizado, é super comum isso lá. Você coordena as operações daquele grupo, então eu operava como Authorized Trader. Então no semanal, o que eu vou dizer aqui, primeiro o que mostra o gráfico, depois aquilo que eu acho, né? A partir do momento, em 2016, quando nós tivemos uma inflexão muito forte aqui, no semanal o mercado ele trabalha sempre buscando a média, aí ele rompe o topo anterior, busca a média, em alguns momentos não, né? Mas aí ele sobe, depois ele acaba buscando a média, existe um retorno à média, meio que de costume. E o mercado muitas vezes busca a banda de Bollinger inferior. E assim ele fez também nesse movimento do final do ano, onde muitos eram incrédulos aqui, inclusive, né? E ele dificilmente ele fica fora da banda de Bollinger. E ele estava fora da banda, ele fez uma pequena correção, está testando a banda de cima, essa linha pontilhada em cinza. E o que eu vejo agora, pessoal, sinceramente, é o mercado fazendo um movimento atípico de não tocar a média de 21 antes de retomar o movimento de alta. Então eu acho que ele vai tocar de alguma forma, né? Ou por uma correção lateral, ou por uma correção mais aguda. Então é o que eu penso, que antes de continuar o movimento de alta, eu acredito no movimento de alta para o médio prazo, ele toca em algum momento aqui essa média de 21. É a minha leitura para o mercado. Por isso que eu preferi realizar lucro da minha carteira e esperar uma oportunidade de comprar algumas ações com preço descontado, mesmo porque tem algumas ações que não subiram. Sei lá, você pode citar uma CCRO, uma BR Foods, ações do setor elétrico, e algumas subiram muito e podem, em um movimento de correção, oferecerem raras oportunidades. Ok? Então, no semanal, nós tivemos esses 3 pregões, né? Na sexta-feira teve o mercado, a gente trabalhava com cenário de topo duplo, o mercado buscou o alvo e foi perto do topo anterior, que era uma hipótese também. Deixou sombra inferior, subiu. Ontem, hoje está praticamente aqui de lado, né? Em uma região que foi decisiva há alguns pregões atrás, né? Eu até citava no meu informe cenário de hoje, né? Então o pico dessa região seria aqui 84.410 pontos. Exatamente, praticamente onde o mercado está agora. Então, o mercado tentou 1, 2, 3 pregões passar e desceu, e eu acho que ele pode, de repente, fazer algo parecido, tentar 2 ou 3 pregões, e na minha visão, descer de novo para um teste no 79.415, ou de repente aí 80 mil pontos, num cenário de curto, médio prazo, aí dentro de alguns pregões, ou 1, 2 ou 3 semanas. Então é com esse cenário base que eu trabalho para voltar a montar minha carteira. Mas nada impede que compremos algumas ações antes, mesmo porque algumas estão bem depreciadas. O BOVA11 tem um cenário parecido, né? Foi exatamente aqui no topo anterior, montou um candle de inflexão, tem esse gap aberto. Aqui existia um gap para fechar 80 e 86, não fechou, então nós temos 2. Eu acho que esses gaps não ficam abertos, então acredito no mínimo numa correção até R$ 79,00, mas com possibilidade de testar essa região de topo e fundo aqui mais uma vez. Eu acredito sinceramente no fechamento desses gaps aqui, talvez na próxima semana. E falando do índice futuro, nós temos um pregão de leve alta também, né? E da mesma forma que nós temos aquela região nos 84.410 no mercado à vista, nós temos essa região aqui onde o ponto mais alto é 85.490 e o mercado está levemente abaixo dele.
e foi uma região que segurou o mercado alguns pregões atrás e derrubou. Eu acredito que ocorra um movimento parecido pelo fato desse gap estar aberto especialmente. E estudando o pregão intradiário, nós tínhamos um esboço de um padrão diamante ontem. Ele foi até acionado hoje na perda dessa linha, mas não desenvolveu, simplesmente o mercado fechou o gap. No intraday era 84.705, chegou a bater hoje 84.650. E esse desenho agora me parece que ele se encaminha para um topo duplo, cujo eixo ficaria em 84.650, justamente a mínima de hoje. E se o mercado começar a realmente cair, esse gap em aberto aqui poderia funcionar como um imã e atrair os preços, sendo até um primeiro objetivo do movimento. Ok, pessoal? Falando agora do mercado de dólar, eu estou de olho no dólar, vocês sabem, né, para tentar uma posição na ponta compradora. Uma posição um pouco mais longa, né? E pela complexidade da figura, o dólar pode ficar trabalhando de forma errática mais um tempo, até formar de repente uma simetria aqui, talvez um segundo ombro de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então é com esse cenário que eu trabalho. O fato dele fechar pela segunda vez acima de 3.234, que foi fundo aqui em novembro, reforça uma possibilidade realmente de uma acumulação para um movimento altista. Ok? Então é isso. Como os destaques do dia hoje eu tinha separado o SUSB3, tem essa história aí da fusão com a Fibria. Então eu vou hoje, pessoal, como destaques do dia, falar dos dois papéis. Acho que não tem como fugir muito disso, né? Seria uma fusão de duas gigantes aí, de um setor que a pessoa física aqui no Brasil gosta muito, né? E eu não poderia deixar de abordar. E além de ser uma alta muito expressiva, foi com volume acima da média também, como a gente pode ver. Então tem todo sentido falar em Fibria e Suzano. A Fibria, vocês sabem que eu... Deixa eu ajustar essa LTA, né? Vocês sabem que eu gosto, eu tenho aquela preferência... Faria mais sentido assim, né, essa LTA. Eu gosto de pegar os movimentos assim, mais de uma fase embrionária, mesmo ciente dos riscos e tendo às vezes que ficar um pouco mais de tempo com o ativo. A última compra boa na Fibra, na minha opinião, foi na região de 46,60 no teste dessa LTA que guia o papel desde meados do ano passado. Aí você fala, professor, mas agora, de repente, vale compra? Pessoal, vale compra se você tiver consciência daquilo que você está fazendo. A ação tem um gap aberto, né? Tá longe da LTA e está numa região aqui de forte resistência. Caso ela acione um rompimento de 57,38, uma vez que já rompeu os 56,13, eu acho que vale comprar. Ou para quem já está comprado, vale manter. Onde é que está o stop? Caso ela perca 56,13. Por quê? Porque seria um ponto que gerou uma forte inflexão no final do ano passado e estaria na memória dos players. Então, perdeu 56,13, eu acionaria stop. Enquanto acima de 56,13, eu acho que ela será dominada pela ponta vendedora. Ok, e aí falaremos de SUSB 3, pela razão que eu expliquei anteriormente. A mesma coisa, tem uma LTA que guia a ação. Esse martelo com rompimento falso da LTA foi uma chance de ouro para comprar. E eu penso a mesma coisa aqui. O que eu faria na ação? Eu marcaria esse topo anterior, 21,43. Aí já é mais a parte de estratégia, né? Então... ela é muito pessoal, né, a estratégia, né? Então a estratégia ela vai de maneira de risco objetivo. Se você vende um bom momento com lucros ou com prejuízos, se você tem alunos que insistem em fazer o termo, o outro está mais alavancado. Então eu acho assim, se você vem comprado, eu acho que está tudo ok. Se você quer comprar, eu acho que o próprio rompimento do 21,43, ou se você é mais criterioso, do 21,80,
seriam setups de compra. Onde é que ficaria o stop caso exista um rompimento com perda depois do 21,43? Então, você está comprado acima de 21,43, você tem aquela segurança, rompeu 21,80, deve disparar, né? Agora, se você, de repente, não está posicionado, você pode, de repente, sei lá, entrar metade acima de 21,43 e metade acima de 21,80, sendo que o próprio ponto de entrada da primeira parte seria uma região ali de stop, alguns centavos abaixo. É dessa forma que eu vejo, mas ambas têm potencial, até mesmo impulsionadas pela recente alta de celulose e, de repente, até no cenário de aversão ao risco, caso exista alta do dólar, como são exportadoras, podem responder a compressão compradora. Certo? Então agora vamos aos pedidos do YouTube. Começando ali por... Hoje a gente vai falar de Elete 3, Alup 11, BIF 3, BBRK3 e Positivo. Ok? Então falaremos primeiro aqui de Elete 3. Elete 3 na tela. Eletrobras, pessoal, que ela vem subindo na esteira do mercado como um todo, né? Essas empresas ligadas ao governo, nesses momentos assim de apreciação, são dentre as que mais sobem, isso historicamente. Há muitos pregões atrás eu tinha comentado sobre essa formação de fundo duplo com rompimento falso do suporte em 17,40, cujo eixo ficava em 19,63, que poderia impulsionar o papel. Isso foi feito, pullback respeitando média. A ação teria como objetivo aqui final dessa movimentação prévia 24,49. Agora, o que ela vai fazer até chegar aqui, que é um objetivo provável para o ativo, que é o grande mistério, né? Então, para quem tem uma visão de médio prazo, ela deve realmente atingir esse patamar. Mas, na minha opinião, ela atinge, mas antes fazendo uma correção, talvez até os 20 ou até no próprio eixo do W. Ok? Então, essa que é a grande sacada, é você meio que decifrar, digamos assim, como é que a ação ela tem um objetivo, mas que caminho que ela vai fazer até o objetivo previamente projetado. Aí falaremos agora de Alup 11. Alupar é uma ação que já fez parte de duas imersões que eu ministrei. Em alguns momentos me pareceu muito interessante, principalmente em momentos quando tinha aversão ao risco, ela era uma ação antagônica, aquela coisa. Hoje, pessoal, ela é um caminhão subindo ladeira. Ela tem uma LTA, aqui sim, uma linha de tendência de alta que liga os seus fundos, né? Está entre as minhas ações do radar, daquelas empresas do setor elétrico que eu pretendo pôr na carteira? Não está, mas é uma ação com bons fundamentos. Quem tem ação tende no médio, principalmente aquele investidor de guarda, que tem visão de médio prazo, na minha visão está em boas mãos. Se tiver um recuo até a LTA, eu vejo como oportunidade, né? E caso ela se mantenha acima das médias e rompa aqui a região de máxima dessa semana no 18,30 ou até essa região aqui que é 18,30, 18,28, 18,30, eu acho que ela dá uma esticada aqui na compra e vem testar 18,55, onde ela pode definir inclusive um salto até 19,23. Eu acho que é mais provável que ela recue para depois fazer um movimento ascendente. Ok? Falaremos agora então da BIF 3. Deixa eu só anotar aqui o meu controle, o que a gente está fazendo para ficar a ordem cronológica certinha. Essa parte de como eu gosto muito de fazer esse trabalho dos pedidos do YouTube e responder ali os comentários, os e-mails e tal. Eu controlo pessoalmente a lista, a ordem cronológica, isso daí eu faço de maneira pessoal, porque, como eu digo, é o meu recreio. Então, pessoal que percebe aquela vibração, aquela boa vontade aqui nesse trabalho que eu faço também, no cuidado que eu tenho com os alunos, é uma impressão verdadeira, porque eu faço
Já faço isso há muito tempo, pessoal, desde a época da Expo Money 2007, entre 2007 e 2012, e depois quando eu voltei em parceria com o Infomoney e agora nesse trabalho solo. Pessoal, eu falo que tem alguns setores, né, e alguns ativos especificamente, o setor de energia, esse setor de alimentos, que o mercado esqueceu. Ou porque preferiu o setor de commodities, de bancos, não tinha fluxo para tudo. A razão é sempre muito complexa, né, de você explicar. Então eu vejo fundamentos bons nesses ativos, como o BIF3 ou a própria BR Foods que nós falamos esses dias. Só que por enquanto o mercado não enxerga da mesma forma. Então são ações, se você tiver comprado, eu acho que o teu stop talvez já tenha passado, né? Se você está vendido, talvez seja o momento de realizar pelo menos parte do lucro. E para quem está de olho, como eu confesso que estou, é continuar acompanhando. Por enquanto são topos de fundos descendentes, ela repica e volta a cair. Então eu acho que essa aqui é a leitura, né? Então aqui nos R$9, isso daqui é uma reversão? Não sei, ela tentou subir 2 dias, hoje ela já caiu com volume muito forte. Então talvez não, a gente está em temporada de balanços, né? Semana que vem voltam os balanços e podem impactar essas ações e setores de forma significativa. Então essa ação, por exemplo, é uma ação que está no meu radar, está sendo observada, mas eu não vejo ainda como um momento de entrada. E falando aqui de BBRK3 depois de positivo, o setor de alimentos geralmente anda em bloco, inclusive, né? A BR Brokers é um caso sério, né? Eu tenho uma situação semelhante, eu até prometi fazer, eu vou fazer hoje o estudo da JHSF. Você pega um ativo como esse, né? Ela vive pequenos momentos de repique, movimentos de desdobramentos laterais e baixistas, então é um setor, não duvido futuramente, como o setor de siderurgia, por exemplo, saiu do limbo e desenvolveu muito bem, principalmente no cenário de queda de juros, é um terreno fértil para o desenvolvimento, por exemplo, desse setor, mas a gente não vê sinais, os sinais que ocorrem são simplesmente sinais de repique, então não vejo nada mais interessante nesse ativo, assim. Apesar que tem boa liquidez, 3 milhões, né, para um pregão como hoje é interessante. É o mesmo raciocínio que eu uso aqui para JHSF, né? Que eu tenho a ação, tem o preço médio de 2,9, inclusive. Ela deu algumas oportunidades de saída, estava concentrado em índice, dólar, em outras 8 ações que eu tinha em carteira, e acabei ficando com ela. Ela veio, inclusive, numa LTB, a saída mais técnica era aqui, no 2,14, o lucro daria para fazer até um churrasco, inclusive. E ela tem um ombro, cabeça, ombro acionado. Aí você fala, professor, mas se ela tem um ombro, cabeça, ombro acionado, por que você não sai do ativo, né? Porque eu acho que para quem segurou até agora, com o mercado altista e, como eu comentei, queda de juros, um cenário de recuperação econômica, eu não sei se seria a saída mais inteligente. E essa movimentação aqui, ó, essa movimentação feita em novembro, depois no mês de dezembro, e agora ela me sugere uma simetria também que pode jogar essa ação para cima, principalmente se ela romper a média e romper o 1,91 aqui. De repente eu queria ver o balanço da ação primeiro. Ela é 1/9 da minha carteira, imagina que eu dividi meu capital em 9 e ela corresponde a 1/9 desse capital, então a 9ª parte do meu montante em bolsa. Na verdade ela corresponde hoje em dia, eu poderia dizer, a 10%, porque como eu estou com um capital um pouquinho mais robusto pela realização de lucro nas ações, então ela era 1/9, deve ser 1/9 da minha carteira, mas eu tenho ali uma folga, então não vejo um motivo nesse momento para desfazer do papel. Ok? Então é isso. E aí, falando de positivo, antes da gente passar para os ativos fixos, né? Posi 3. Então, positivo, eu acho uma das ações mais ariscas aí que tem na bolsa. Mas muita gente gosta por causa da volatilidade também. Dá para trabalhar na compra, na venda, geralmente tem para alugar. Mas acho que ultimamente não deve ter para alugar não. Com a liquidez mais baixa, acho que é mais na ponta compradora mesmo o trade. Pessoal, isso daqui se assemelha a um ombro, cabeça a ombro, né? Topos e fundos descendentes. Esse gap parece um gap de fuga.
Então não vejo nada interessante na ação, nem fundamentos, nem gráfico. Se eu pudesse fazer alguma coisa eu venderia, mas dificilmente acho que teria ação para alugar. Aí você fala, professor, mas eu estou vendo aqui um ombro, cabeça a ombro invertido grande aqui. É uma hipótese. Sempre tem o cenário A e o cenário B, mas eu vejo um cenário de queda como sendo este mais provável. Ok, então falaremos para finalizar de Petro 4. Lembrando que o mercado de petróleo tem um ombro, cabeça, ombro de desenvolvimento fazendo uma pausa. No caso da Petrobras, tem a figura aqui desenhada, mas que não desenvolveu ainda, e eu continuo acreditando que o fará. No mínimo, eu acho que ela testa 18,50 de novo, é a minha visão para a semana que vem, ou alguma coisa perto disso, ok? Então, eu vejo uma pausa aí na Petrobras, eu não vejo mais tanta força no ativo. Hoje a Vale, pessoal, divulgou produção. Tem feriado lunar lá na China, Ano Novo Chinês, o mercado de commodities ele fica menos líquido, dá uma parada, né? E a Vale hoje seguiu também este caminho. Então, quem andou aqui de pausa longe de média, eu acredito num cenário corretivo, pelo menos até 43,75, onde ela deve decidir se é um pullback para voltar a subir, ou se ela viola isso aqui, busca a média de 21 e fecha este gap. Aí falando de YouTube, quando o ativo paga dividendos, vira essa bagunça aqui. Eu trabalho com gráfico ajustado sempre, perpétuo para futuros, ajustado com dividendos, porque ajustou, eu acho que você tem que trabalhar, né? Numericamente aquele valor saiu da empresa e foi depositado na sua conta, a mesma coisa do gráfico perpétuo. Mas também respeito quem trabalha com os gráficos sem ajuste, não acho nada que vá prejudicar a operação ou nada do gênero. Então, nós temos aqui uma ideia de topo triplo, eu mantenho essa leitura. Hoje um pregão de leve, hoje o que puxou foram as ações ligadas a commodities mesmo, SUSB, Fibria, siderurgia. Na verdade evitou uma queda, foi uma leve alta, e eu trabalho com esse cenário. Isso daqui inclusive me parece muito com uma estrela da noite, assim. Falar, pessoal, uma estrela da noite tem que ter gap entre o corpo do candle anterior, o posterior, e esse daqui provavelmente seria um candle vermelho, mas está com uma cara de ser uma estrela da noite, então eu acredito num teste da região de 48 aqui para os próximos dias. E falando de Bradesco, uma sessão de leve queda. Eu vejo o Bradesco com dificuldade de passar os 39, aqui, ou a região do próprio eixo do topo duplo, 39 e 35, eu acho, assim como o mercado como um todo, deve cair até 38, com potencial de chegar a 37 ou mesmo 36,50 de novo. É com esse cenário base que eu trabalho. E por fim, Banco do Brasil, hoje uma alta de 1%, respeitando aqui a média de 5 períodos. Eu continuo enxergando o cenário de ombro, cabeça a ombro, com um teste dos 38, onde está a média. Essa visão que eu tenho para Banco do Brasil para a semana que nos espera. Ok? Então é isso aí, pessoal. Acho que nós teremos, eu acho, né, em breve, rara oportunidade na ponta compradora, principalmente para montar carteira de ações. Muita ação que está amassada, que estão batendo sem dó. Para quem conseguir pegar a inflexão, vai dar para ganhar uma bolada esse ano. Pessoal, quer ficar bem informado na abertura do pregão? Assine o Informe Cenário gratuitamente, vou colocar na descrição do vídeo. Também vou colocar a descrição para você assistir a aula online, a qual pode ser acessada aqui pelo banner do YouTube. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário ali, o ativo que você quer que a gente estude, que assim será feito com muito prazer. Desejo um excelente final de semana. Vamos dar uma olhada aqui, as bolsas americanas retomando aqui no finalzinho, né? E veremos semana que vem essa intervenção federal no Rio, se vai ter algum efeito, como é que vai ser a volta do Congresso, né? Aí dia 22 volta as negociações no continente asiático, especialmente na China, que a gente acompanha de perto, e vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor para antecipar as movimentações ou seguir algum desdobramento aí, conseguir pontuar bem no índice, no dólar, e também fazer um bom trabalho no mercado de ações. Agradeço a atenção de todos e a audiência, pessoal. Excelente final de semana. Espero que os estudos sejam
sempre agregadores e que façam a diferença nos seus estudos, que é feito aqui com muito profissionalismo. Meu forte abraço, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser.